preferência, antes de começar, a senhora em função da nota taquigráfica, tá? Obrigado. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Rosana Davés Ferreira, eu sou professora, pesquisadora e secretária-geral da UESO, que é a Associação de Docentes dos Professores, né? Associação de Docentes da UESO. Tem dois pontos fundamentais. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, o convite de poder participar dessa comissão. Tenho dois assuntos, né, que eu quero colocá-los. Um deles já tem sido colocado, já foi colocado pelos expositores anteriores. E eu gostaria de fazer um comunicado que eu acho da maior relevância com relação ao ESO, que esse ano nós teremos eleição para reitor e vice-reitor da nossa universidade. Né? Então, eu acho que é um ponto de maior coesão e de grande importância para toda a comunidade da UESO. Bem, os dois assuntos fundamentais, né, que foram colocados, né, que foram enviados, seria a verba para a preparação do campus. Né? Como o professor Roberto, o professor Alex, a professora Maria Rita já falaram, nós estamos em casa de outros. Nós não temos a nossa casa. Eu sou da UESO desde 2006, então eu estou na UESO antes da autonomia que foi dada pelo governador. O que acontece? Os nossos laboratórios de pesquisa, que os nossos professores obtêm a verba de fomento, né, para a construção dos mesmos, estão sendo colocados em espaço físico, em salas com divisórias. E nós sabemos que muitos desses equipamentos, eles estão de forma, não que eles sejam inadequados, mas eles estão em espaço físico inadequados para a sua utilização. Tá? Então, pois não, é só uma dúvida, eu realmente não entendi. A senhora falou que a senhora entrou antes da autonomia dada pelo governador? Sim, a UESO existe desde 2006. Não, isso eu sei, mas que autonomia que a senhora se refere? A autonomia administrativa. Autonomia administrativa. Sim, sim. Né? Antes nós éramos vinculados à FATEC. Sim. A FATEC era a nossa mantenedora. Mas em a janeiro de autonomia 2009, exclusivamente administrativa. o governador deu autonomia, nós passamos. É porque aqui tem um debate, perdão, aqui tem um debate sobre as universidades com respeito à autonomia, mas está vinculado à questão dos 6% da receita corrente líquida, que é a verdadeira autonomia que o governo não cumpre, né, para nenhuma universidade. Então, quando a senhora fala autonomia, eu estou pedindo esclarecimento só porque, nesse ponto, a gente não teve qualquer alcance do governo do Estado, que é a verdadeira autonomia e não só administrativa. Concordo. Hoje, nós não estamos mais ligados à FATEC como mantenedora. É isso que eu quis colocar com relação à autonomia. Então, voltando, o que acontece? Os nossos equipamentos delicados, de alta precisão, estão todos alocados, ou na sua grande maioria, alocados em espaço físico, né, em salas com divisórias. Então, isso não é adequado com relação a normas técnicas. Outra coisa, os equipamentos são equipamentos caros. O patrimônio da universidade, patrimônio do Estado. Então, realmente, nós precisamos de um espaço que possa contemplar esses equipamentos de forma adequada. Isso sem falar de salas de aula, né? Nós estaremos, a UESO estará inaugurando amanhã um anexo, no qual temos salas e laboratórios, mas tudo isso feito, cedido pelo IESC, para que nós possamos andarmos um pouco, né, nos desenvolvermos, caminharmos um pouco mais, mas com a permissão, visto que o espaço físico é do Instituto Sara Kubitschek. Um outro ponto, o terceiro ponto seria o seguinte: quando a CODIN doou o terreno na Avenida Brasil
para a instalação do campus, existe uma cláusula nesse documento que diz que nós temos que ter alguma obra até agosto, porque essa doação ela pode ser, não sei se o termo jurídico é correto, mas revogada. Eles podem pedir novamente o terreno, né, visto que nada foi feito até esse espaço de tempo que foi determinado. Logicamente, nós não acreditamos, né, em termos até éticos, que eles vão retomar esse terreno, mas existe essa cláusula e, se existe, ela pode ser feita, pode ser cumprida. Tá? Então, são os 3 pontos que eu acho que são fundamentais para que esse campus ele tenha a sua construção de uma forma imediata e de uma forma realmente ágil. Tá? A outra questão foi até o deputado Robson Leite fez a colocação, que é sobre a nossa dedicação exclusiva. E nós estamos junto com a UERJ, né? Foi aprovado pelos conselhos universitários, no nosso caso também o Conselho Universitário da UERJ, ele deliberou sobre a dedicação exclusiva. Esse processo já foi enviado para a SECT e ainda foi enviado em setembro de 2011 e ainda continua na SECT com o secretário Alexandre Cardoso. 15 dias atrás estivemos reunidos com o secretário, as associações, os sindicatos, o reitor da UENF e o sindicato dos professores e dos técnicos também, e o secretário Alexandre Cardoso colocou que a dedicação exclusiva não dependia de decreto do nosso governador, visto que na UENF já existiria a dedicação exclusiva, embutido, né, no edital de concurso deles, e isso não poderia vir, de repente, separado no contra-cheque. Então, isso teria que ser feito pela Alerj. Tá? E isso era uma coisa, acredito eu, que já deveria ser sabida, né? E foi colocada nessa reunião para todos os presentes, nós éramos 12 mais ou menos presentes, e eu gostaria de solicitar, né, a visualização desse processo, visto que a UESO, a administração da UESO já mandou esse projeto de dedicação exclusiva à SECT, já tem muitos meses, né? E agora Pode concluir. A gente caminha hoje. Então, basicamente, as questões que eu gostaria de pontuar. Perdão, professor, qual foi a figura que falou isso para a senhora? Secretário Alexandre Cardoso. Foi o secretário Alexandre Cardoso. Que é a Assembleia que faz dedicação exclusiva, não é o governador. O governador não pode fazer nada. Ele falou que o governador não poderia fazer nada por decreto, teria que ser por lei. Ele pode criar o êxodo por decreto, fazer a dedicação exclusiva. Mas o problema não é que você falar, a senhora acreditou. Só um minuto, olha aqui, deixa. A senhora vai falar e os deputados terão a oportunidade de explicar também, porque a questão é a seguinte, a questão da dedicação exclusiva é por lei, porém tem que ser uma mensagem
se a comissão ela conhece a Wilson, né? Mas muitos não conhecem a Wilson. E uma coisa que aconteceu de muito interessante nessa reunião na SECT foi que o nome da Wilson só foi citada uma única vez. Né? Bem, se nós estamos falando de educação, quem é o pai ou quem foi o pai da Wilson, eu não me interesso por isso, mas eu acho que o assunto é importantíssimo quando a gente fala de educação. Né? Com que objetivos a Wilson foi criado, também não me interessa. O objetivo para mim é a educação. Eu estou na Wilson desde 2006. Então não estou na Wilson há pouco tempo, eu estou na Wilson há muito tempo. Estive em outras universidades. Eu sou filha da UERJ, né? Eu sou formada pela UERJ. Então eu sei como é que as coisas se passam e acho que a gente não deve abandonar o Wilson. Né? Não é porque a Wilson foi gerada de uma forma talvez não tão adequada quanto, né, quanto se achasse, mas ela existe de fato e de direito. E eu acredito que a educação é fundamental e o bem que a gente leva. Okay? Eu agradeço e finalizo a minha fala. Agora o bicho vai pegar!